Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lê? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo e comentando sobre as parábolas de Jesus. E antes de mais nada, eu peço para você dar um like, inscreva-se no canal, dá um like aí na- no vídeo, ajude-nos a divulgar esse canal, ajude-nos a tornar esse canal mais visível nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, vamos ler duas parábolas, que são as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E essas parábolas são muito importantes para nós entendermos todas as parábolas do reino de Deus. Domingo passado nós lemos sobre a parábola do joio e do trigo, sobre como o reino de Deus é como aquele homem que lança, uma boa semente no seu campo, mas um inimigo à noite, enquanto todos dormiam, semeou o joio no meio do trigo. Então nós falamos que não existe, não tem uma maneira de nós dizermos, ó, aqui só tem trigo, aqui só tem joio, né? E é sobre isso que nós queremos falar hoje, né? Nessas parábolas que vamos ler. Vamos ler. Está em Mateus capítulo 13, verso 44 até o verso 50. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, esconde-o de novo, então em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando, escolhem os bons para os cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Eu fico impressionado, porque se você ler todas as parábolas, especialmente essas que começam, o reino dos céus é semelhante, sempre nós vamos observar que é incluído no reino dos céus bons e maus. Como na parábola, né, do trigo e do joio, né, onde alguém semeou no meio do trigo o joio. E isso está dentro da parábola. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a isso. E isso, para mim, tem um significado importante. Se a gente conseguir entender, isso vai resolver muito problema no entendimento que nós temos das coisas, né? Que é aquela ideia de muitas pessoas dizem, né? Muitas pessoas falam dizem, eu não creio, não creio na fé cristã, não creio em Jesus, não creio em Deus, porque tantas pessoas que falam que creem, né? Tantas pessoas que dizem ser discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, e fazem tanta maldade no mundo. Muita maldade já foi feita em nome da religião. Eu tenho ouvido isso muitas vezes, né? E há muitos, né? Inclusive grandes escritores, grandes pensadores, que eram ateus, e uma das razões, e talvez a razão principal, é que eles não viam, né, no meio do chamado cristianismo, não viam Deus no meio do cristianismo. E a razão disso é justamente aquilo que foi ensinado por Jesus na parábola do trigo e do joio, e aqui também, né, quando fala
O reino dos céus é semelhante a uma pesca, né? Aquela pesca de arrasto no mar, e pega todo tipo de peixe e traz para a praia. E tanto peixes bons como peixes ruins. E onde é que está a diferença? Então, como a gente pode entender tudo isso, né? Eu falei no domingo passado que nós não podemos encontrar a igreja, chamado povo de Deus, o corpo de Cristo. Nós não encontramos essa igreja localizada geograficamente aqui ou ali. Ninguém pode realmente, quando vai numa denominação religiosa, num templo religioso, num local onde se reúnem os cristãos de qualquer que seja a confissão, ninguém pode dizer que aqui está a igreja, né? Ou só tem aqui o trigo, porque nós sabemos que o reino de Deus não opera assim. A força do reino de Deus, aquilo que nós chamamos do reino de Deus, é o justo no meio dos injustos. O reino de Deus sempre vai ser assim. Sempre vai ser os filhos de Deus no meio dos filhos do maligno. E eu quero falar um pouquinho desses filhos do maligno, né? Porque esses filhos do maligno, na leitura que eu faço das Escrituras, não está falando dos pecadores em geral. Não, em nenhum lugar Jesus chama os pecadores de filhos do maligno. Mas os filhos do maligno são justamente aquele joio semeado por um inimigo do homem que lançou no seu campo a boa semente. Os filhos do maligno são justamente esses peixes ruins que vêm dentro da rede que foi lançada ao mar, que são justamente o que nós chamamos de o falso cristão. Então, o problema não são os pecadores em geral, porque todos somos pecadores, né? A Bíblia encerra esse assunto dizendo que todos pecaram. Então, não existe nada melhor em mim do que de ninguém, né? Eu não sou melhor do que você não é melhor do que ninguém. Todos somos pecadores. E quando a gente lê sobre isso, né, a gente precisa ter um entendimento muito claro. Os pecadores são alvos do amor de Deus. Os pecadores são aqueles que Deus quer salvar. Mas a Bíblia fala de uma outra categoria. E é isso que me mexe com o meu entendimento. Eu quero que você abra o seu entendimento para ver. Além dos pecadores em geral, que são todos os homens, eu, você e todos os outros, a Bíblia fala dos filhos de Deus, que são aqueles, e vamos falar sobre hoje, aqueles que encontraram a pérola de grande valor, encontraram aquele tesouro, venderam tudo que tinham para poder ter aquele tesouro, para ter era a pérola de grande valor. Mas existem também uma outra categoria no meio do cristianismo, que são aquelas pessoas que nunca encontraram essa pérola, ou se encontraram, não estavam dispostos a fazer de tudo para comprar aquela pérola, não estavam dispostos, né, a uma entrega total, por causa daquela pérola, por causa daquele tesouro. E é justamente isso que a religião tem feito no mundo. Eu costumo dizer que o evangelho vem de Deus, mas a religião é coisa do homem do pecado. O homem do pecado que que continua, né, cultuando a si mesmo, ele inventou a religião. E muitas pessoas que querem viver assim aderem à religião, sentem atraídas pela religião, né? Porque a religião dá aquele sentimento de que nós não somos iguais aos outros, né? Nós somos especiais, nós somos uma casta, né, especial. E a religião, como ela só produz mais egoísmo, só produz mais exaltação do homem, só produz mais autojustiça. E ela produz julgamento, e ela produz condenação. É só você ver como Jesus lidou com os religiosos daquele tempo dele,
como os religiosos o perseguiam, o resistiam, o condenaram, né? O levaram, entregaram para Pilatos para ser morto. Porque a religião é assim. E é esse religioso que a Bíblia chama de filho do maligno. Em Apocalipse, aparece um termo chamado sinagoga de Satanás, ou seja, pessoas que se ajuntavam, né, não para servir a Deus, do próximo, que é onde Deus quer ser servido, mas eles se ajuntavam em torno de si mesmo, né? E essa gente, elas são aquele joio semeado no meio do trigo. São aquelas pessoas que são conquistadas pela religião, mas nunca foram conquistadas por Cristo. Porque aquele que é conquistado por Cristo, como diz aqui, é como um tesouro escondido num campo. Achando um homem, esconde-o de novo, então em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro se o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha, comprou. Eu fico impressionado com isso. Vendeu tudo o que tinha por causa daquele tesouro. Vendeu tudo o que tinha por causa daquela pérola. Não é isso que a Bíblia chama de verdadeiro arrependimento? Não é isso que a Bíblia chama de nascer de novo? Não é isso que a Bíblia chama de conversão, de mudança? Que a Bíblia usa o termo grego metanoia, uma mudança de rumo, uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Quando nós paramos de viver para nós mesmos, quando nós paramos de ajuntar tesouro na terra, quando nós paramos a terra e nós mesmos deixa de ser o foco. Nossa própria vontade, o nosso próprio interesse, nosso próprio prazer, nossa própria satisfação. E nós então quando nós encontramos a Cristo, então nós mudamos. Nós nos rendemos totalmente a Deus e a sua vontade. Isso é vender tudo que tem para comprar aquele tesouro, comprar aquele campo, né, onde estava o tesouro escondido, para comprar aquela pérola de grande valor. Essa entrega total. E essa palavra entrega total, para mim, ela tem muito significado. Porque não é uma questão de converter Deus à minha própria vontade. Não é uma questão de colocar Deus na minha vida para que Deus satisfaça os meus interesses. Isso é o que a gente chama de falsa conversão, que a religião inventou. É aquele joio semeado no meio do meio do campo, no meio do trigo, no meio da boa semente. Então, existem homens que a Bíblia chama de falsos profetas, que ganham pessoas para a religião, que convertem pessoas para a religião, porque a mensagem deles não é de uma entrega a Cristo, mas uma entrega a eles. Eles não levam as pessoas a seguir Jesus, mas levam as pessoas a seguir a eles mesmos. Esse é o foco da religião. Na religião as pessoas se convertem para ela. E a ideia que eles têm de Deus é que Deus vai entrar na vida deles e vai satisfazer o egoísmo deles. As orações são assim, as ações são assim. A religião trabalha para a religião, para encher a religião, para trazer pessoas para a religião. Ao contrário daqueles que pregam o evangelho, que apontam para Jesus, eles não têm nenhuma religião para trazer ninguém. Ao contrário, a mensagem é: entregue-se a Cristo. Faça de Cristo o seu pastor, o seu Senhor. Renda-se totalmente a Cristo. Faça uma entrega total. Faça como aquele homem que vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo onde o tesouro estava escondido e ele tinha achado.
Faça como aquele homem que vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola de grande valor. E há uma diferença muito grande na mensagem do evangelho e na mensagem da religião. E isso tudo está incluído no reino de Deus. Isso que me impressiona. Que o reino de Deus implica tanto, né, em pessoas que realmente convertem a Cristo, como pessoas que se convertem à religião. Os peixes bons e os peixes ruins. O joio, o trigo e o joio. Porque é isso que é a mensagem do Evangelho. Né? Sobre a pregação do Evangelho. Nós temos pessoas que se convertem a Cristo, mas nós temos também pessoas que se convertem à religião. Nós temos pessoas que se entregam totalmente a Cristo, mas nós temos pessoas que se entregam à religião, porque a religião satisfaz o desejo do coração delas. Então, que nós possamos entender isso, né? Que sempre vai haver aqueles que se dizem cristãos e que são tropeços, que fazem o mal em nome de Deus, mal em nome de Cristo. Mas existem aqueles que realmente servem a Deus, que realmente se entregaram a Deus e que fazem a diferença na vida do seu próximo. E dedicam as suas vidas a servir a Deus no próximo. Quando nós entendemos isso, e o reino de Deus inclui tudo isso, que não é uma ideia, que o reino de Deus não é um sistema onde a vontade de Deus é feita por todos. E isso vai nos ajudar a compreender, porque existe tanto escândalo, tanta coisa feia sendo feita em nome de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir nosso entendimento e que você possa ser aquela pessoa também que encontrou o tesouro escondido, que está disposto a vender tudo que tem para ter aquele campo onde está aquele tesouro, que encontrou aquela pérola de grande valor, está disposto também a fazer uma entrega total, a fazer tudo para possuir aquela pérola. E essa pérola se chama Jesus Cristo. Que Deus abençoe.